Ansiedade é algo que todos temos e ela pode ser boa porque me ajuda Sim. a me preparar para algo que é importante. Então, uma Sim. ansiedade pré uma estreia, né, pré uma prova, isso me faz estudar mais, me preparar melhor. Mas quando aquele gatilho é acionado de forma exagerada e eu fico presa naquilo que nem aconteceu, né, e sentindo as manifestações desse estado, isso já não é normal, né, não é saudável, vamos dizer assim, e isso pode prejudicar e tá associado com a questão do burnout, né? Eu acho que um acaba alimentando o outro. Exatamente. A questão da autoobservação é uma necessidade, ela é ativa. E a gente está acostumado, a maior parte das pessoas, a levarem o dia a dia sem se observar. Vai se carregando, né? Vai se carregando, vai indo, vai se esgotando. Acha que trabalhar significa estar sempre esgotado, será? Consequente, exatamente. Essa é uma das ideias. Isso, né? Eu não trabalhei o suficiente, eu não estou cansado o suficiente. Né? Eu não levei as coisas até a última gota. Eu acho que essa última gota é o que dá sentido ao que nós estamos conversando aqui. Conversar sobre saúde mental é muito importante. E é muito bom que isso aconteça em cada vez mais ambientes. Em casa, nas mídias sociais, entre amigos. Mas se, por um lado, falar sobre esse assunto é um caminho para reduzir os estigmas associados aos diversos diagnósticos, por outro, usar sem critério palavras que remetem a transtornos psiquiátricos pode banalizar esse tema que é muito sério. Se você se identificou com algum vídeo no TikTok ou alguma postagem no Instagram que te dá uma lista de sintomas, desconfie, vai. Não se autodiagnostique. Procure sempre um profissional da saúde que te pergunte o que te trouxe aqui. Basta com atenção e cuidado que algo tão sério merece. Eu sou Astrid Fantinelli, jornalista, apresentadora, e esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais e sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país. No episódio de hoje, a gente vai tentar responder uma pergunta super atual. Quando é cansaço? Quando é exaustão? E quando é burnout? O assunto é complexo e eu não estou sozinha aqui na mesa, claro, para falar sobre ele. E ainda bem, né? A gente vai conhecer agora os nossos convidados. Comigo a doutora Denise Thieme Maki. É médica integrativa da Gerência de Bem-Estar e Saúde Mental do Einstein, coordenadora da pós-graduação em Bases de Saúde Integrativa do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, doutora Denise. Obrigada, Astrid. É um prazer poder estar aqui e falar de um assunto que urge nos tempos atuais. Também está por aqui o doutor Alfredo Maluf, que é psiquiatra, coordenador de psiquiatria do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele também é coordenador da pós em psiquiatria adulto, da infância e da adolescência, da pós multiprofissional em psiquiatria do Einstein. Seja super bem-vindo ao nosso podcast, doutor Alfredo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um assunto de suma importância dos nossos tempos modernos. A gente vai começar então com o senhor. Eu acho importante começar pelo bem básico, que é o que a gente sempre se propõe. Vamos diferenciar exatamente o que é cada uma dessas palavras. O cansaço, a exaustão, e aí vamos explicar o que é burnout, porque é uma palavra nova para a gente, para os leigos, né? Entre aspas. Então, pode começar, doutor. O que significa e qual a diferença entre elas? Então, cansaço é uma palavra que é utilizada no dia a dia, no nosso cotidiano. Nós vamos trabalhando, nós vamos nos interessando por várias coisas e a nossa energia vai sendo consumida, né? Então, a gente começa a chegar a um ponto de que nós expressamos esse cansaço, ou fisicamente, ou mentalmente, até que chega um momento que a gente precisa descansar, né? Para revitalizar, né? Para que a gente possa estar de novo, né? Em dia para realizar nossas atividades. Isso faz parte do nosso dia a dia.
Exaustão, a gente já está atravessando uma certa ponte, né? Consumo de energia mais intenso, sensações físicas mais intensas, né? Alguns sintomas começam a aparecer, pode ser insônia, pode ser nas questões de, né, alimentação. Nós já estamos atravessando uma certa área, né, aonde a nossa energia, né, já está cada vez menor, né? E podemos chegar no burnout, né, que também é uma extrema exaustão física, psíquica, emocional, mas sempre ligado às atividades ocupacionais. Quando a gente está sobrecarregado demais, cronicamente, pode se expressar essa exaustão numa síndrome que a gente hoje utiliza essa nomenclatura de burnout. Eu posso chamar o burnout de apagão? A pessoa... De certa maneira... Tá dando um curto-circuito no sistema, pra gente que é leigo entender. De certa maneira, sim. Né? Exaustão em todos... no máximo dos sentidos. Né? Uhum. Onde a exaustão é máxima, a capacidade de concentração começa a diminuir muito, sintomas físicos, sintomas emocionais. Então, a gente tem essa síndrome que é o burnout. Burnout. Doutora Denise, então como é que a gente pode fazer? A gente vê aí que é uma questão de autogerir energias. Aí só depende da gente mesmo, né? Tem que organizar isso aí para dar conta de perceber o que está acontecendo com o corpo, que ele está nesse cansaço extremo e está te avisando, né? Ou até mesmo, e aí bem pior, o tal do burnout. Uhum. Eu acho que o primeiro passo é se perceber. Então, já começo fazendo um convite aqui para quem está nos ouvindo. Como é que você está se sentindo agora, nesse momento? Tira alguns segundos, alguns instantes para se perceber, para perceber como é que está a sua mente, para perceber como é que está o teu coração. O meu aqui está disparado, né? Primeiro podcast assim com você. E é isso, para a gente se dando conta do que está acontecendo com você nesse momento. E o segundo passo que nós temos utilizado muito aqui no Einstein é parar para refletir sobre a sua autogestão das energias. E didaticamente a gente pode dividi-las em 5 tipos de energia. A primeira, e aí eu vou convidar vocês para também refletirem sobre isso. Pensa numa escala de 1 a 10. 1 é o esgotamento. Eu nem coloco 0 porque zerado não dá, né? E 10 é a tua energia completa, certo? Vitalidade, como o Dr. Maluf trouxe. Então, de 1 a 10, como é que você está se sentindo agora em relação à sua energia física, que é a energia do corpo, é o teu vigor, né? Tá relacionado aí com tudo que você pode fazer com o teu vigor físico. Tá relacionado com sono, com alimentação, enfim, com movimento, com atividade física. Em segundo lugar, como é que está a sua energia emocional? O que está predominando em você agora ou na última semana, nas últimas 2 semanas, que é um marco temporal que a gente utiliza bastante para perceber se está tudo dentro do esperado ou se realmente eu estou precisando olhar melhor para isso. Como é que está a sua energia mental, que é aquela da concentração, aquela que permite com que você realize o seu trabalho. Você precisa se concentrar e estar focado. E se você está cansado, você desfoca. Exatamente. E de novo, de 1 a 10 para as 2 últimas, como é que está a sua energia social? A energia do engajamento, do relacionamento, já que estamos falando aqui sobre burnout, principalmente no trabalho. Como é que estão as suas relações no trabalho? Ou sua rede social, seu apoio familiar? E por fim, a energia espiritual ou moral, que tem a ver com as suas crenças, com o seu propósito, com o sentido que você dá para sua vida. Se você parar para perceber e para dar essa nota de 1 a 10, talvez a gente consiga começar aí a entrar nesse assunto. Como é que eu percebo o que está acontecendo comigo? Eu acho que fazendo um gancho do que a doutora Denise trouxe, a questão da autoobservação é uma necessidade, ela é ativa. E a gente está acostumado, a maior parte das pessoas, a levarem o dia a dia sem se observar. Vai se carregando, né? Vai se carregando, vai indo, vai se esgotando. Acha que trabalhar significa estar sempre esgotado, será? Consequente, exatamente. Essa é uma das ideias. Isso, né? Eu não trabalhei o suficiente, eu não estou cansado o suficiente. Né? Eu não levei as coisas até a última gota. Ou se eu acho que essa última gota é o que dá sentido ao que nós estamos conversando aqui.
Olha, essa conversa inicial é sempre muito boa para a gente introduzir esse tema, esse assunto, né? E que a gente vai abrir agora em algumas ramificações, mas a coisa pega quando a gente abre a porta do nosso consultório, sim, porque esse videocast, esse podcast é, de certa forma, um consultório, onde eu não gosto de atrasar as consultas, eu gosto que as coisas aconteçam no horário, não foi nenhuma indireta para ninguém, mas eu já nem me incomodo mais com o médico atrasado. Eu acho que se o médico atrasado está atrasado comigo, é porque ele está dando atenção a outra pessoa que necessita dessa atenção. E no meu momento ele vai me dar a atenção, para mim, é necessária. Mas vamos abrir a porta do nosso consultório hoje com a nossa primeira paciente, que se chama Cláudia. Ela tem 30 anos, é publicitária e vive em Porto Alegre. Cláudia, o que te trouxe aqui, e eu vou ler o que ela me contou. O meu primeiro burnout foi em 2020, bem no auge da pandemia. Naquele ano, eu tinha recém passado no mestrado, mas tudo teve que ser pausado e as coisas começaram a andar mesmo no meio do ano. Quando eu abri o calendário e percebi que eu teria que fazer 2 semestres em um, lá do mestrado, né? Fiquei muito preocupada. Isso porque, além do mestrado, eu trabalho. Mas o estopim mesmo foi uma conversa com o meu orientador em que eu expus para ele que eu estava com dificuldade de escrever. E ele veio com a grande frase, só que não. Mas é muito fácil escrever. Nisso, eu me recordo de pegar o meu cabelo com força e puxar, como se eu estivesse tentando arrancar o meu cabelo fora. Também comecei a ter falta de ar. Mandei mensagem para todo mundo e parecia que ninguém podia me responder naquela hora, até que meu pai chegou da rua e conseguiu me acudir. Eu já fazia acompanhamento psicológico, mas entendi ali que você pode ter um burnout mesmo com a terapia em dia, ela diz. Um tempo depois, comecei a trabalhar para uma empresa que era o meu sonho. Fiquei super feliz, eu estava me sentindo na Disney. Só que um mês depois, comecei a me sentir muito, ela escreve em caixa alta, cansada. Um ex-chefe meu, que tinha se tornado um grande amigo, até falou, nossa, tô te sentindo muito cansada. Você lembra do seu burnout? Não queria que você tivesse de novo. Nessa hora até falei que estava tudo bem, mas aí chegou o meu aniversário. Eu lembro que a empresa mandou uma cesta de café da manhã de presente e eu olhei para aquela cesta com a maior apatia. Eu não queria uma cesta de café da manhã. Eu queria um salário melhor, oportunidades melhores, queria ter mais descanso. Eu tive uma crise de choro absurda. A minha mão tremia muito, sentia muita falta de ar. Foi aí que a minha psicóloga interveio. Esse lugar tá te fazendo muito mal. E eu ainda estava em negação, mas a psicóloga foi muito firme e ter o apoio dela naquele momento foi fundamental. Logo depois, eu decidi que não voltaria. Fiquei meses sem conseguir entrar em uma videoconferência e, no total, foram 6 meses fora do mercado de trabalho. E não foi só isso. Eu também precisei passar por todo um processo de ressocialização. Eu estava me sentindo muito só pós-burnout, mas eu não conseguia sair sozinha de casa. O que me ajudou foi me matricular no balé, que era uma atividade que eu tinha feito antes e parado. Mais do que o exercício para o corpo, fazer uma nova atividade que eu gosto me trouxe novas amigas e hoje eu consigo me relacionar melhor com as pessoas. Hoje, graças à terapia, sou muito mais bem resolvida e equilibrada emocionalmente, mas ainda assim tenho crises de ansiedade. Queria saber se existem ferramentas para melhorar, como eu entendo de onde a crise está vindo e também que medidas posso tomar para que isso não acabe em algo maior, como um terceiro burnout. Terceiro burnout. Primeiro, Cláudia, eu queria te agradecer imensamente pelo seu relato, que é bem ilustrativo até desse caminho do burnout, né? Começou a perceber que estava cansada, passou a reclamar bastante do ambiente de trabalho, até que chegou um ponto que não deu mais. Então, antes de responder a pergunta dela propriamente, eu queria que os senhores pudessem comentar um pouco melhor sobre esse caminho, né, até chegar ao burnout. Quanto tempo será que a gente consegue medir, né? Quanto tempo demora para uma pessoa passar do cansaço para o burnout? Então, o tempo, o time, ele não é muito determinante. Não, pode ser em semanas. Varia de pessoa para pessoa. Varia de pessoa para pessoa e depende da atividade ocupacional que ela está fazendo e da história pregressa que ela tem, né? Eu acho que a Cláudia ilustra, né? Ela
traz né, agradeço esse depoimento, né, porque ela traz vários aspectos do burnout, né? A idade, em franca idade ocupacional, que a pessoa quer fazer, né? Está fazendo mestrado, deve estar com, né, família, né, relacionamentos, né, está em franca, né, florescência, na idade da florescência, 30 anos. Né? Por aí. Está trabalhando muito. E vem um mestrado que ela tem pouco tempo para fazer. Né? E aí começa a estrada do esgotamento. Vem a pandemia, que foi um negócio que é algo pesado também pesadíssimo, né, para todos nós, né, que vivemos nesse período. Né? Quer dizer, um ingrediente a mais, né? Trouxe também para ela, né, essa urgência, né? E eu acho que uma das situações que marcam muito as pessoas que entram em burnout é o não entendimento do ambiente. Né? Tá. Quando a pessoa fala para ela lá, o orientador fala, não, escrever é fácil, que ela entra em crise, né? Quer dizer, foi o estopim, né? O estopim que ela estava precisando de acolhimento, ela estava precisando de entendimento. E geralmente as pessoas que estão entrando nessa situação não têm entendimento, né? Talvez nem fosse tão ruim assim o dito, que a gente está vendo também fora do contexto. Sim. Né? Talvez Concordo. ele pudesse ter dito, você já fala tão bem, escreve do jeito que você já fala. Né? Tentando ajudar. É só escrever o que você já está falando. Mas esse só, né? A pessoa está num outro patamar, outro nível de esgotamento físico e mental. Né? Então, isso ressoa muito, a sensibilidade é muito grande. Entendi. Né? E na empresa, né, com certeza, né, a sobrecarga de novo, já tem uma experiência anterior de burnout, né, sobrecarregada, gostaria de ter outro nível de recompensa. Todas essas coisas vão frustrando e vão esgotando. Nós não vivemos só de frustração. Nós vivemos de realizações também. Né? Sim. E esse ingrediente realização no burnout está muito baixo. E aí entra várias coisas que nós vamos discutir aqui, autoestima, né, relacionamentos, né, ansiedade contínua, todos esses ingredientes são muito importantes. Né? Esse é bem importante, que o senhor já citou agora, porque ela fala, né, a pergunta dela, ela comenta sobre as crises de ansiedade que ainda acontecem com ela, ou seja, são recorrentes. Ansiedade e burnout andam juntos? A senhora pode me explicar o que eles tem de diferente e quando é que um quadro de constante ansiedade pode evoluir para um burnout? Eu acho que a gente está falando da sensação da falta de controle, né? Ela traz aí essas situações, isso é um mestrado que tem um prazo para ser entregue, uma pandemia que veio e mudou tudo isso, ou seja, estava fora do controle dela, estava fora do controle da gente. No trabalho, a remuneração que ela considera insatisfatória, né? E outras coisas que ela gostaria. Frustração no trabalho, porque ela foi trabalhar num lugar que ela diz que era o emprego sonho, dos né? sonhos. Isso, e aí entra em contato com a realidade, e eu acho que todas essas situações vão causando essa ansiedade, e novamente, a ansiedade é algo que todos temos, e ela pode ser boa, porque me ajuda a me preparar para algo que é importante, então uma ansiedade pré uma estreia, né, pré uma prova, isso me faz estudar mais, me preparar melhor, mas quando aquele gatilho é acionado de forma exagerada, e eu fico presa naquilo que nem aconteceu, né, e sentindo as manifestações desse estado, isso já não é normal, né, não é saudável, vamos dizer assim, e isso pode prejudicar e tá associado com a questão do burnout, né? Eu acho que um acaba alimentando o outro. Exatamente. E eu acho que a forma que você tem para lidar com isso, e ela já se conhece, né? Então a Cláudia mesmo já tá pensando como é que eu evito o meu terceiro burnout. É uma busca constante desse autocuidado, de eu me perceber, de eu poder ter as pequenas escolhas daquilo que me acalma, que me faz bem. O que eu posso controlar? Mas se você tem essa ansiedade, como é que eu faço para não ter o terceiro burnout? Olha só, né, a diferença, né? Sim. Isso vira ansiedade maior. Você tá querendo a cura, mas no entanto você tá alimentando a sua ansiedade. Uhum. A ansiedade vem como algo sempre... É um sentimento comum nosso, né? A ansiedade faz parte do nosso dia a dia. Eu estava ansiosa pelo dia de hoje. Estávamos ansiosos para vir aqui conversar com você, conversar com o nosso, né, com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, a ansiedade faz parte. Quando isso começa a se tornar algo, né, que sobrecarrega, aquela
expectante, aquela coisa expectante que você parece que não Acho que vai dar uma conta. coisa física, Isso, né? Não vai dar conta com sensações físicas, né? E psíquicas, né? Aí já estamos num outro caminho também, né? Num outro patamar. Tá? E ela, né? Assim, do ponto de vista de gerenciamento, a gente sempre precisa pensar no equilíbrio, né? O que a gente precisa buscar? Equilíbrio, né? É que falar é fácil, né? Dar as regras é fácil, né? Equilíbrio da vida, né, ocupacional, equilíbrio do trabalho, equilíbrio do prazer, equilíbrio com a família, né? Viver outras situações, né? Mas às vezes a pessoa entra num funil, né? E difícil de sair, né? Para se reequilibrar. Né? Doutor, uma pergunta quase técnica. Ela está no 3º burnout. O cérebro é uma máquina muito inteligente. Ele aprende esse sistema aí e é mais fácil? Se a pessoa teve o 2º, teve o 3º, se teve o 3º, teve o 4º? Então, depende muito, né? O cérebro reaprende, né? A gente fala até de Ele aprende, mas ele reaprende. A gente fala até de neuroplasticidade hoje em dia, né? Que são as novas conexões, né? Mas dentro dessa perspectiva, às vezes, não sei se é o caso dela, é claro que a gente precisaria estar mais próximo, né? Mas existe até ajuda medicamentosa. A gente pode pensar numa terapêutica medicamentosa se isso está acompanhando de uma forma que está impactando a funcionalidade dela, né? Existem outras técnicas, outras áreas, né, da medicina. A doutora Denise está aqui para nos... conduzir nessa explanação, né? E outras áreas que podem ajudar, né? Integradas, né? Isso, a gente costuma falar, então, dessa abordagem da medicina integrativa que se utiliza das práticas e técnicas integrativas. Então, todo mundo fala hoje em dia muito sobre a meditação, né? Lógico, se eu estou numa crise de ansiedade, numa crise de depressão, é contraindicado. Eu não consigo nem me colocar nesse estado para meditar. Né? Exatamente, é contraindicado. Mas no dia a dia, como uma forma de autocuidado, é uma maneira de eu me perceber, de eu não ser refém dos pensamentos, de novo, do futuro ou do passado, que também muitas vezes me levam para a autoculpa. E para não falar só da meditação como se fosse a única solução, né? Então eu gosto de trazer também a questão da conexão com a natureza, as práticas que te levam a contemplar a natureza, e a natureza já tem todo um benefício de recuperação, de reenergização do nosso corpo, do nosso cérebro, é outra maneira que você pode usar aí para se cuidar. Bom, a gente vai botar mais uma paciente aqui no nosso consultório. A gente conversou agora sobre o caso da Cláudia, e agora a gente tem a Denise. A Denise tem 46 anos, é paulista, pediatra oncologista de formação. Denise, o que te trouxe aqui? E eu vou ler. Durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, eu estava atuando com os colaboradores do hospital, principalmente a linha de frente. A ideia era levar ações de descompressão para ajudá-los na prevenção de transtornos mentais. Como médica, eu sabia que não tinha sido convocada para atender os pacientes, porque a nossa área era uma das responsáveis por olhar por profissionais que estavam sobrecarregados física e emocionalmente. Então, coloquei para mim que deveria dar 110%. Afinal, eu estava lá arriscando a minha vida e a da minha família. Lembro quando inauguraram um hospital de campanha no estádio do Pacaembu e fomos liberados para levar o programa de saúde mental para lá. E para além do hospital de campanha, nossa área estava atendendo pedidos externos de programas de saúde mental. Um dia, resolvi preencher um dos questionários de avaliação que usaríamos só para conhecer mesmo. Para minha surpresa, veio com resultado positivo para burnout. Eu dei risada. Falei para o psiquiatra responsável que deveria ter algum erro, mas ele me alertou que era um questionário validado e que eu deveria ficar atenta. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eu pudesse ter um burnout. Na semana seguinte, durante uma reunião de equipe online, tive uma crise de choro. Fechei a câmera para disfarçar, inventei uma desculpa e ninguém percebeu. Frente a uma mudança do meu comportamento habitual, a minha liderança me chamou para conversar e me ajudou a perceber que realmente eu precisava de ajuda. Foi muito impactante para mim. O sentimento mais forte que me veio foi a vergonha. Como que eu, médica, profissional de ajuda, atuando na prevenção dos transtornos mentais em plena pandemia, poderia ter um deles. Como eu não percebi, como não fui capaz de prevenir,
como não me cuidei, como eu fracassei. Nesse momento, percebi que não conseguia pegar no sono como antes. Ficava cheia de pensamentos recorrentes, acordava no meio da madrugada agitada e não conseguia desligar dos problemas. E mesmo após uma noite de mais de 8 horas de sono, o cansaço físico continuava. Era como estar sendo sugada e não ter forças para sair. Chorei muito, me senti inundada por uma tristeza sem fim, me senti muito sozinha na minha rede de apoio familiar. Me sentia mais pressionada por meu marido e pela minha mãe a ter que dar conta, afinal, tinha sido uma escolha minha abraçar tantas causas. Mas, no geral, por ter acontecido durante a pandemia, acho que a aceitação das pessoas foi até mais fácil. Mas hoje percebo quanto tabu ainda existe. Nossa Senhora, Denise! A história da Denise é boa, excelente, para a gente falar um pouco desse perfil de pessoa, né, que tem o burnout, essas pessoas que dão 110%, né, e que a maior parte das vezes são pessoas que realmente se importam demais com o que fazem no trabalho, dá mais valor até ao trabalho do que à família. Não é fraqueza, não é incompetência, né? E é interessante notar que a gente ouviu também, não dá para não perceber isso, histórias de 2 mulheres sobrecarregadas, né? E as mulheres costumam, sim, ser sobrecarregadas. Eu gosto da figura da linguagem dos pratinhos, né? A gente tem um monte de pratinho. É o filho, é o relacionamento, é o trabalho, é o amigo, enfim. E aí e não dá para estar todos os pratinhos equilibrados, né? A gente tem que entender isso. Então, vamos começar conversando por esse perfil, que eu acho que você deve ter experiência nesse assunto por motivos óbvios. Eu acho que olhar para o profissional da saúde é algo extremamente importante. A pandemia escancarou tudo isso. Também tem essa, né? Sim, porque afinal esperava-se que eles fossem os heróis com aquela capa, né? Na verdade, colocamos essa capa exatamente, em vocês. Né? Os aplausos na janela e toda aquela imagem que prejudica, porque não somos heróis, né? Nós somos pessoas lidando com situações inimagináveis. E eu achei muito interessante em 2019, quando a gente estava atuando aí, né, nessa questão dos programas de saúde mental aqui no hospital, que eu entrei em contato com um artigo da British Medical Journal, ou seja, né, um renomado aí periódico científico, que falava sobre a importância da presença clínica. Clinical presence, nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E ele recomendava pequenos rituais de centramento, de presença, ou seja, algumas respirações profundas que você faça antes de chamar o próximo pacientes, antes de atender o próximo caso, para que você, profissional, se proteja do burnout e não entre naquele automático. Eu preciso fazer, eu tenho mais e mais fichas para atender. Porque eu tô fazendo pelo outro. Exatamente, é como você falou. Será que quando o próximo paciente entrar, eu vou estar preparada para te atender da melhor maneira se eu não me cuidar? Então já começa por esse lado. Quando a gente profissional também não olha para isso, como é que eu posso olhar para o outro e dar o meu melhor para o outro? Agora agregue isso ao fato de ser uma profissional mulher. Sim, eu acho que no nosso país isso acontece demais. Eu vou falar do meu caso em particular. Meu marido é maravilhoso em relação à casa, ele cuida muito mais da casa do que eu, né? Acho que isso causa uma sobrecarga para ele. Mas, em geral, é isso, né? As mulheres, eu acho que se preocupam, a nossa cabeça vai mesmo para mais lugares de preocupação do que, em geral, né? Não gosto de generalizar, mas, assim, do que o homem, na responsabilidade aí pela casa, pelos filhos e tudo mais. Então, acho que isso acaba sobrecarregando a gente. A gente tem estatísticas de burnout por gênero? Porque, curiosamente, eu estou lembrando agora, eu tenho colegas e só tenho mulheres que tiveram burnout. Então, entrando no quadro da sintomatologia, que a gente tem ansiedade e depressão, né, muito comum dentro da sintomatologia do burnout, as mulheres são 2 a 3 vezes mais suscetíveis, né, tanto da depressão quanto da ansiedade, e, consequentemente, nós estamos falando de burnout, né?
E essa questão que a gente está trazendo aqui de uma sociedade machista que não divide, né? Que ainda nós somos muito uma sociedade machista, Sim, né? sim. Em todos os níveis, né? A gente percebe que as mulheres na pandemia, inclusive existem trabalhos, né? Elas tiveram mais depressão, né? E elas sofreram muito mais do que muitos homens, de grupos masculinos, né? Porque exatamente isso, elas tinham que cuidar, né, da casa, dos filhos que não estavam na escola, né? E quem que dava conta de tudo isso? Eram as mulheres, né? Quantas mulheres no nosso país levam as famílias? Muitas. Né? Que são praticamente, né? As chefes de família, né? E dentro disso, eu acho que a Denise trouxe também, né, aspectos muito importantes do burnout, né? Sobrecarga, essa sensação de desvalorização, de se sentir menos, né? Porque ela não rendeu tudo aquilo. Fracassada. Né? Ela veio pro lado, ela se, né? Acabou ficando no lado humano, né? Porque com o burnout ela se humanizou, né? Porque não dá para fazer tudo, né? Nós precisamos nos dividir, né? Nós precisamos dividir, compartilhar nossas responsabilidades, né? Então, aí vem insônia, dificuldades, ansiedades, crise de choro, depressão, né? Esse é o quadro. E eu queria resgatar uma palavra que foi muito conhecida por todos nós também. As pessoas entravam em estafa. Sim. Estafa era uma palavra super comum, é o burnout, né? Quantas pessoas eram afastadas e a gente ouvia falar, não, está em estafa, né? Em todas as áreas, né? E hoje a gente está resgatando. A Organização Mundial da Saúde, nesse contexto, agora que elencou o burnout como uma doença. A gente não tinha o burnout como uma doença. É recente? É recente. A nomenclatura, a classificação como doença é recente. Está vindo como Código Internacional de Doenças do CID-11. Porque certamente também, então, o número de pessoas estafadas com burnout aumentou consideravelmente. Com certeza. No mundo todo. Mas os sintomas realmente, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de prevalência, trouxe, né, como a gente classifica agora como uma doença. Tem uma coisa interessante. A Cláudia, que é a publicitária, comentou que ela sentia falta de ar. A Denise disse que percebeu uma alteração no padrão de sono. A Denise é a médica, né? O médico já deve ter essa questão de alteração de padrão de sono como um cuidado aí a ser tomado, né? Mas, enfim, são sintomas diferentes para o mesmo diagnóstico. Então, como é que os profissionais de saúde, os senhores aí, fazem para perceber que uma pessoa está realmente tendo um burnout? É o padrão de comportamento... Como a gente falou, síndromes são um conjunto de sintomas e sinais, né? Dentre eles, os mais comuns são ansiedade, depressão, alteração do padrão de sono, sempre muito relacionado ao trabalho, às questões ocupacionais, né? Aquela recorrência de quando a pessoa vai dormir e fica pensando no trabalho. Eu tive vários pacientes, do ponto de vista clínico, que quando pensavam na segunda-feira, entravam em ansiedade, entravam em pânico, não podiam nem pensar que iam para o trabalho. Se afastavam como uma defesa, né? Obrigatória até, né? Porque entravam numa situação de pânico, né? Então, vários sintomas físicos, dores, alterações, né, fisiológicas, isso tudo é muito comum no burnout, mas sempre existe essa pressão, né, ligada às atividades ocupacionais. E acho que a questão da alteração do humor, né? Essa crise que você geralmente não tem, uma sensibilidade maior, né? A história de, é mulher, chora mesmo, né? Qualquer coisinha tá chorando. Essa alteração de comportamento notada pelos colegas, acho que isso é algo fundamental. Tanto na Cláudia quanto na Denise, a gente vê ali as pessoas percebendo e sinalizando isso. Uma foram os né? amigos e outra o próprio Exato. trabalho. E eu acho que a gente, para falar sobre qualquer transtorno mental, para falar sobre saúde mental, a gente tem que quebrar alguns tabus. E eu preciso dizer que essa Denise sou eu, na verdade. É o meu relato. É você? Quando me pediram um caso, né, para compartilhar, eu falei, eu posso sugerir um caso e também gostaria de compartilhar o meu. Então, foi o que eu vivi. E veja, em 10 anos de oncologia pediátrica, lidando com crianças com câncer, famílias com câncer, eu nunca passei por isso. E no momento da pandemia, onde eu tô do outro lado, olhando para a promoção da saúde dos nossos colaboradores, todo esse peso dessa responsabilidade veio. E o que mais me chama a atenção, e eu queria, assim,
pedir encarecidamente para essas pessoas, né? Que a vergonha, muitas vezes, é esse primeiro sinal. Você tem vergonha. Como é que isso estava acontecendo comigo? Será que tudo que eu estava falando era da boca para fora? Não, mas eu estava vivendo esse turbilhão. E é o que você disse, era uma entrega muito grande. A gente adora o que está fazendo. E é uma luta constante. Eu te falo que depois de ter passado por isso, eu me seguro, essa é a palavra pra mim. Eu me seguro pra não trabalhar à noite, pra ficar com a minha filha que tem 6 anos e o meu cachorro. Eu me seguro pra não abrir o computador de sábado e de domingo. E eu preciso ter essa consciência de me segurar. O tempo porque todo. se eu me deixar levar pela minha mente, que quer fazer mais e contribuir, porque eu sou uma pessoa muito criativa, cheia de ideias, eu sei que eu vou cair nesse lugar de novo. Exatamente. Né? E é lógico, né? A psicoterapia e poder contar aí com a compreensão dessa liderança que te valorize e não que te exclua por você ter passado por isso. Porque isso... Muito obrigada. Eu ia agradecer a Denise olhando aqui, mas eu vou agradecer olhando no seu olho. Você estava olhando no meu olho, você viu que durante o caso da Denise eu fiquei emocionada, porque eu consigo me colocar no seu lugar. Eu imagino a pressão que não foi aquilo, porque eu era uma das pessoas que falava desde o início, nós teremos problemas de saúde mental com essa pandemia. O ser humano não foi criado para ficar dentro da caverna. A gente saiu da caverna. E esses profissionais de saúde, grupo ao qual você pertence, trabalhando na linha de frente, estavam sendo colocados numa pressão que é óbvio que não iam suportar. E é óbvio que o sentimento ia ser de frustração e que ia te levar a esse apagão aí que você chegou a ter. Como você está agora, doutora Denise? Tô feliz de compartilhar isso. Nossa. Porque de verdade, né, Astrid, a gente não pode esconder. Não. Sabe? Para que mais pessoas possam se identificar. Mas as pessoas escondem, sabe por quê? Medo de perder o emprego. Pois é. Porque existem relatos aí de pessoas até conhecidas que tiveram burnout, perderam o emprego, mesmo com sendo tudo contra a questão de trabalho. Você não pode demitir uma pessoa numa situação dessa. Então, eu acho que é mais um agravante nas questões de saúde mental, que as pessoas já têm medo do estigma de pagar de louca, digamos assim. Ainda vai ter o medo de perder o emprego? Nossa, Denise, eu também fico super, né, comovido, né? Também fica comovido com essa coragem que você trouxe aqui pra gente, que é o ponto alto da nossa conversa, né? De alguém que traz na experiência, na própria pele, né? Uma vivência tão dura, tão difícil, né? Mas que com certeza vai ajudar muitas outras pessoas, né? Porque o outro lado também é esconder, é se sentir menos, né? É sentir que aquilo não é legítimo, né? Que não é classificado como uma doença no sentido, né? De que pode ter ajuda, que pode ter, né, um amparo real, né? Então, uma coragem muito importante para a gente, né? E hoje a gente está falando de saúde mental de uma forma geral, né? A gente vê que as pessoas estão relatando mais, né? Acho que você tem visto isso também, mas né? Demais. As pessoas estão falando mais de depressão, estão falando mais de ansiedade, porque a gente precisa realmente quebrar esse tabu e que as pessoas possam ter acesso à ajuda. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, doutora Denise. Obrigado mesmo. A gente tem agora um outro caso, também da área da saúde. Uma enfermeira há 13 anos, tem 35 anos, mora em São Paulo. E eu pergunto, Liliane, o que te trouxe aqui? E ela conta. Meus pais tiveram pouca condição de estudar por precisarem trabalhar desde cedo para ajudar na renda familiar. Em casa, era rotina ouvir frases como: trabalho há 15 anos na mesma empresa e nunca tive uma falta. Mulher forte é aquela que não falta por causa de uma coliquinha. Nessa vida ninguém passa brancas nuvens, entre outras frases. Desde sempre acreditei em tudo isso e, para potencializar ainda mais, descobri na área da saúde um amor para a vida inteira. Em 2023, tivemos 2 licenças maternidades em uma área relativamente pequena do hospital em que trabalho. Isso, somado a uma série de outras demandas, gerou um aumento nas atividades. A preocupação em reconstruir um novo planejamento de forma que eu pudesse entregar todas as demandas foi ganhando uma proporção maior e aumentando a dificuldade de concentração em atividades simples de rotina. No final do dia, o sentimento era de desespero. Os dias foram passando e a preocupação passou a ganhar manifestações fisiológicas como inapetência, insônia, diarreias,
choro constante e apatia absoluta no trabalho. Parecia que nada me abalava, nem surpresa, alegria, riso, nem tristeza, nada. Um dia, durante uma reunião, comecei a ter alguns sintomas de crise de ansiedade. Tentei ao máximo me manter em silêncio na minha baia de trabalho para que ninguém percebesse, mas fui tomada pelo mais profundo sentimento de tristeza e desespero que já senti. Uma amiga veio até a minha baia para falar sobre a reunião e quando virou a minha cadeira e viu o estado em que me encontrava, me pegou pela mão e falou: "Meu Deus, você precisa de ajuda. Se você não para por você, me desculpe, mas eu vou te parar para o seu bem." Ela fez contato com uma médica que nos pediu que fôssemos até uma clínica. A minha amiga me levou até lá imediatamente e uma médica começou a entrevista. Relatei um pouco do ocorrido e a cada pergunta que ela fazia, eu tinha o sentimento de que ela dava um passo em direção a uma ferida. Quando chegamos nela, o choro foi de pânico. A crise foi passando. Ela me sugeriu uma medicação para que eu pudesse relaxar e ter uma noite melhor. Hoje, faço uso do Telavita. Estou em busca de uma terapeuta para me acompanhar. A Liliane, né, a quem eu agradeço demais e é daquelas que eu queria estar aí para te dar um abraço apertado, porque essa categoria das enfermeiras aí precisa demais ser valorizada, porque são elas que ficam ali com a gente no minuto a minuto. No batente. No batente, quando a gente está internado. Beira-leito, né? Beira-leito. O doutor mandou, o doutor falou, né? E vão cuidando, assim, da gente. Por isso eu acho que essa dose do amor que ela falou lá no início realmente é bem alta nessa profissão. Então, eu queria que a gente comentasse um pouco sobre soluções medicamentosas. Ela falou até o nome de um medicamento, né? Então, quando é a hora do profissional de saúde receitar um remédio? Essa passagem, né, para a gente ter uma terapêutica medicamentosa é quando o sofrimento ultrapassa muitos limites, né? A pessoa já está, né, com insônia, já está num quadro depressivo, né? Ela falou várias coisas. A energia está muito baixa, né? Inapetência, dificuldade de concentração. E o sofrimento da ansiedade a gente está falando aqui várias vezes, é uma palavra, mas você viver a angústia da ansiedade, vamos falar angústia da ansiedade, né? Diariamente, né? Cotidianamente, sem poder pensar em outra coisa, né? Sem poder abrir, né? É algo que realmente entra na terapêutica medicamentosa, né? E aí a gente tem uma gama de medicações que podem ajudar nessa fase crítica. Sempre, né? com prescrição médica. Sempre com prescrição médica, acompanhamento. Tanto para começar quanto para terminar esse processo. Com certeza. Bom, a Liliane comenta lá no início do relato dela aquelas frases muito comuns que ela ouvia, e acho que muitos de nós ouviram frases semelhantes a essas sobre não demonstrar fraqueza, sobre dar tudo no trabalho. Mas ela também fala de uma amiga, né, que teve esse papel importante, que percebeu a situação e agiu, né? Porque perceber a situação, eu imagino que se possa perceber, mas se colocar à frente. Então, qual a importância das pessoas? No seu caso, você também fala isso, né? Das pessoas que estão no entorno terem ajuda de pessoas próximas para que possam passar pela situação, ou que possam, pelo menos, dar largada no cuidado com a situação. Nós gostamos de citar aí um acrônimo do Dr. Neuri Botega, que é uma sumidade no assunto, que é o ROC. R, de reconhecer. A primeira coisa é reconhecer. Não é ficar ali em cima da pessoa, anotando como uma coisa persecutória até. Mas é isso, eu te conheço, Astrid. Tá fugindo um pouco do teu habitual, você tá mais quieta do que o habitual, né? Tá com umas olheiras, tá meio triste, não tem dado bom dia, tá se escondendo, não abre mais a câmera nas reuniões online, não propõe aquilo que você costumava propor. Reconhecer essa alteração de padrão. R. O O é o ouvir, escutar atentamente. Como é que eu abordo uma pessoa que eu percebo que tá com algum problema, mas eu não sei o que é? Muita gente finge que não tá vendo porque não sabe o que dizer, né? São situações difíceis, mas é eu realmente estar ali para você e perguntar: Astrid, eu tô percebendo
que tem alguma coisa diferente em você. Você gostaria de compartilhar comigo alguma coisa? Será que eu posso pelo menos te ouvir sem julgamento? Ou pelo menos sem condenar, eu brinco. Porque julgamento nosso cérebro faz o tempo inteiro. Convidar para ir almoçar, né? para tomar um café. Que seja isso, melhor ainda. Não, Né? não, vamos sentar ali para falar sobre você. Não, né? Eu não sou o terapeuta. É. E o C é o conduzir. Então, essa colega da Liliane percebeu, olhou para ela e falou, não, você não tá bem, eu vou te levar para os cuidados médicos, né? Onde você precisa. Então, é esse rock que qualquer pessoa pode fazer. Reconhecer, ouvir e conduzir. Gentilmente, da maneira mais afetuosa e também saber o seu limite, né? Cuidado, como você disse na introdução do programa, com receitinhas e conselhos, né, que você ouve por aí sem fundamentação nenhuma. Então, vamos procurar um profissional. Qual é o canal de apoio psicológico do seu serviço, né? Onde é que você pode procurar isso? E eu acho que ela cita a Tela Vita, tá? A Tela Vita é uma plataforma, na verdade, de terapia online, né? Então, ela conseguiu se encontrar também com esse apoio, com esse recurso. Que é seguro. Sim, que tem toda a garantia do sigilo, né? Até em relação à empresa, porque esse é outro fato que as pessoas ficam muito desconfiadas e geram uma insegurança. Será que o meu chefe não vai saber, não vai ter acesso ao meu prontuário? Isso é muito sério, não vai, né? Não vai. Ah, muito bom. Gente, programão a gente viveu hoje. Você quer completar com alguma coisa? Sim, eu quero falar assim, porque uma outra questão que, da minha experiência, até acho que falar da experiência é super, né, traz a prática, né? Quando as pessoas, elas se reconhecem, que elas estão doentes, elas reconhecem, e que foi um profissional que trouxe isso para elas, e que isso existe um caminho de tratamento, né? Essas sensações de fraqueza, de que, né, parece que não estou fazendo o que eu deveria, elas vão desaparecendo, né? Porque elas sentem que aquela situação é realmente uma situação séria, né? Que ela ficou doente, né? E que ela precisa ser cuidada, né? Então, acho que abre um caminho também nessas circunstâncias. Tanto quanto qualquer outra doença. Né? Quando você sabe o que está acontecendo com você, né? Você não fica à mercê do que o externo, do que os outros pensam, né? Você está se conduzindo também. Na verdade, eu acho que o senhor deu uma adiantada aqui, mas ainda vai ter mais uma chance de completar, porque esse é o nosso quadro Receita e Retorno. No final dessa nossa espécie de consulta, a gente criou esse quadro porque eu acho ele uma ótima oportunidade da gente repetir alguma coisa que quer reforçar, da gente dizer, de vocês dizerem alguma coisa que ainda não foi dita. Então eu quero pedir aos senhores esse último conselho, que é bom, e no caso aqui até de graça. Eu gosto bastante de conselho, porque eu gosto de gente que tem mais experiência do que eu na área de vocês, então, de suma importância, até para quem não tem o sintoma e saber como gerir essa vida aí menos louca que as pessoas estão vivendo, querendo ter uma performance absurda, querendo dar 110%, quando a gente tem que distribuir esses 100% por tantas outras nossas frentes. Vamos começar com a senhora, doutora Denise. Eu lembrei de uma frase que eu utilizava muito na época da oncologia pediátrica, que era falar para as mães, para aquela família, é melhor a gente estar junto na verdade do que sozinho na mentira. E o que eu quero dizer com isso aqui no nosso tema? Você, em primeiro lugar, não está sozinha. Você não está sozinho. Não é só você que está passando por isso. E tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar. Se tiver alguém da tua família, dos seus amigos, melhor. Mas se não tiver, existem canais de apoio, tanto públicos quanto nas empresas, que você pode procurar. E a nossa máxima, durante toda a pandemia, a nossa equipe de saúde mental e bem-estar, era: pedir ajuda é sinal de coragem. Eu acho que assim, é fundamental, né? É importantíssimo, acho que a nossa conversa aqui traz à tona o que a pandemia trouxe, saúde mental. E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental ativamente.
Tá? E junto disso, como tem essas questões ocupacionais, como a gente trouxe aqui do burnout, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental no trabalho, né? E saber quais são os caminhos para que isso, né, se mantenha, para que a gente se mantenha bem, confortável, né? E com prazer. Trabalhar é prazer. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos temos prazer, né? E não essa ideia de que não existe prazer no trabalho, né? E quando esses sinais começam a aparecer, vamos começar a pensar, vamos começar a ver o que precisa ser modificado. Muito obrigada, doutor Obrigado, Maluf. Muito obrigada, doutora Denise. Foi realmente um programaço. Adorei conversar com vocês e eu tenho certeza absoluta que um monte de gente que está do outro lado dessas telas, desses áudios aí, se sentiu apoiado e encorajado a pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonha. Pedir ajuda para tudo, gente. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá, tchau!